Bom dia, boa tarde ou boa noite, professor Paulo Henrique. Meu nome é Plácido e hoje eu estou aqui para apresentar o meu projeto referente à segunda unidade. O projeto foi desenvolvido inteiramente em Java, utilizando os princípios da orientação a objetos e o VS Code, implementando todas as funcionalidades requeridas. Aqui no terminal, o sistema já iniciou. Sobre a ingestão inicial de dados, antes dessa tela aparecer, a classe principal instanciou o servidor, que carregou os 1000 filmes na base de dados física e na tabela hash. Em seguida, o cliente foi instanciado e atualizou a memória cache, que é a árvore AVL, pré-carregando os 50 primeiros registros do banco de dados. Para acessar o conteúdo, passo primeiro por essa tela de login obrigatória. Eu vou digitar aqui o login e a senha do administrador e pronto. Apertando Enter, eu acesso o menu central do sistema. Aqui, seguindo a orientação de executar uma operação por vez, vou testar primeiro o tratamento de erros do sistema. A busca aqui é feita exclusivamente pelo ID numérico. Se eu digitar um texto incorreto, como uma letra, por exemplo, um A, e pronto. Perceba que o sistema não quebra. Ele captura a exceção de formatação de número, exibe um alerta de entrada inválida, bem aqui, e basta o usuário apertar Enter, que ele retorna sem problemas para o menu principal. Agora, fazendo uma busca válida pelo filme de D850, eu vou digitar e pronto. O sistema já nos retornou os dados daquele determinado filme. Como ele não estava naqueles 50 registros iniciais que foram armazenados previamente no cachê, o sistema nos retornou uma mensagem de miss, bem aqui. A partir dessa mensagem, o cliente chamou o servidor para buscar o dado. E detalhe importante, como o limite do cachê já estava cheio, já tinha atingido o seu limite, armazenar o ID 850 acionou a política do FIFO bem aqui. O filme de ID 1, o Super Mario Galaxy, que foi o primeiro a entrar no meu cachê, foi removido da fila, dando lugar ao filme de ID 850. Agora, retornando ao menu, seleciono a opção T para rodar o roteiro automatizado. Ele reexecuta as 20 consultas do PDF em lote, ou seja, ele vai rodar as 20 consultas que foram solicitadas previamente pelo documento. E pronto. Com a finalização da execução, nós podemos ver aqui os resultados. Primeiro, o sistema faz as 6 consultas de retorno hit, ou seja, aquelas onde os filmes foram encontrados diretamente na memória cache, na árvore AVL, sendo eles os filmes de D5, de D10, 20, 30, 40 e 50. Logo após, o sistema faz as buscas simultaneamente de indexação e sem indexação, ou seja, na tabela REST e na lista ligada. Por sua vez, os filmes são aqueles de D500, ID 600, 700, 800, 900 e 1000. Por fim, o sistema roda as consultas inválidas, ou seja, aquelas duas onde os filmes não são encontrados nem na memória cache e nem no servidor em si, sendo os filmes de D1001 e 1100. Com a demonstração prática concluída, vamos dar uma olhada agora no código. Como o senhor pode ver aqui, o projeto foi estruturado em pacotes para separar bem as responsabilidades e manter o sistema organizado. Temos o pacote aqui app, com a classe principal, pacote cliente, o pacote modelo, com a classe filme, o pacote servidor e o pacote útil. Começando a falar estritamente sobre a classe principal, a app, o papel dela é gerenciar a interface com o usuário e inicializar o sistema. É aqui que instanciamos os objetos do tipo servidor e do cliente, logo na inicialização. E está aqui ambas essas instanciações de objetos, do servidor e do cliente. Perceba que o cliente recebe como parâmetro aquele objeto do tipo servidor. Falando sobre o fluxo de comunicação, a main, ou seja, a app, atua como um controle central. Ela lê o ID que o usuário digita e aciona os métodos da classe cliente. Isso está acontecendo bem aqui na parte do menu. Aqui. A leitura e a solicitação da busca. Uma das dificuldades que eu enfrentei nessa etapa foi justamente amarrar essas classes de forma limpa, garantindo que a app ficasse responsável apenas pela visualização e menus, delegando toda a lógica de negócio para os objetos corretos. Passando agora para a classe cliente, a responsabilidade principal dela é gerenciar o cachê. Para fazer o controle da política FIFO, eu implementei uma estrutura de fila auxiliar trabalhando junto com a árvore AVL. Nisso,
eu atribuí à própria classe cliente um atributo do tipo deck, que contém inteiros. A lógica é bem direta. Toda vez que um filme é adicionado ao cachê, o ID dele entra no final dessa fila. Quando atingimos o limite máximo de 50 registros, eu apenas removo o elemento que está na frente da fila, o mais antigo, e apago esse mesmo ID da árvore AVL. Essa lógica está implementada justamente nesse método aqui, atualizar cachê. Sobre a comunicação com o servidor, o cliente atua como um filtro. Ele só invoca os métodos de busca do servidor quando ocorre um miss. O objetivo é poupar processamento, chamando o banco de dados principal apenas quando é estritamente necessário. Essa lógica está implementada bem aqui nesse if e else. Ele faz a busca no cachê e, se não encontrar, ele invoca os métodos de busca do servidor bem aqui embaixo. A maior dificuldade que encontrei nessa classe foi justamente manter a sincronia entre a fila e a árvore AVL, garantindo que a remoção do ID da fila também refletisse na remoção do nó da árvore sem quebrar as referências. Passando agora para o servidor, é importante esclarecer que reaproveitei os códigos base da tabela hash e da árvore AVL fornecidos pelo professor. O meu esforço principal foi focado na adaptação dessas lógicas e nas decisões arquiteturais do projeto. O banco de dados físico é, na verdade, uma lista ligada padrão que armazena todos os 1000 filmes. Porém, para as buscas do cliente, eu utilizo tanto a tabela hash como a lista. Agora, partindo para a implementação da hash, eu utilizei a função de dispersão pela divisão, que está bem aqui. E setei o vetor em 173 posições. A justificativa para esse tamanho é exatamente a matemática. Aplicando a fórmula de fator de carga, 1000 filmes divididos por 173 resulta em uma média de 5,7. Isso atende exatamente à recomendação de manter entre 5 a 10 elementos por posição. Além de 173 ser um número primo, essa média de 5 a 6 colisões por índice foi proposital, pois, para o tratamento de colisões, eu escolhi o encadeamento exterior. Forçar essas pequenas colisões prova que as listas ligadas dentro do vetor estão funcionando corretamente para resolver os conflitos, mantendo o tempo de busca eficiente, próximo a O de 1. Para finalizar minha apresentação, trago aqui o fluxograma que mapeia o fluxo de tomada de decisão do meu sistema. Quando o usuário insere um comando, o sistema primeiro valida o formato. Sendo um ID numérico válido, a requisição viaja até a árvore AVL, o cachê do cliente. Se o dado for encontrado, temos o caminho do hit, retornando o filme instantaneamente de forma logarítmica. Se for um miss, o fluxo é desviado para o servidor, realiza a extração da tabela hash, exibe os dados na tela e aciona a estrutura FIFO para atualizar. Com isso, encerro a minha apresentação. Muito obrigado pela atenção.